Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Uma excelente tarde de sexta-feira para vocês. Estamos iniciando mais uma transmissão. Estamos ao vivo nessa tarde de sexta. Eu quero deixar com vocês um texto que eu particularmente gosto muito. E já trouxe ele outras vezes no canal. Acho que ele é importante para poder reafirmar nossa fé, para poder nos dar uma ideia de que às vezes aqueles personagens da Bíblia que nós pensamos que são infalíveis, que não erram, que não esmorecem, pessoas que não temem, é bom nós olharmos às vezes para eles com um olhar um pouquinho diferente, de que eles passaram pelas mesmas situações, de que eles tiveram as mesmas dúvidas, os mesmos temores, viveram situações parecidas com as nossas situações, que acontecem na nossa vida. E um deles é João Batista, um profeta, o último profeta da Antiga Aliança. Uma vez eu disse que era o último profeta do Antigo Testamento, e aí eu fui corrigido, alguém disse, olha, mas a história de João está no Novo Testamento. Embora esteja escrita no Novo Testamento, João é um profeta da Antiga Aliança. Então, o último profeta da lei e dos profetas é João Batista. Ele anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas quando é preso, ele duvida. E ele manda seus discípulos até Jesus preso, né? A situação que ele estava ali, preso pelos romanos. E os discípulos vão até Jesus e perguntam a Jesus se Jesus era realmente o Messias. Lá em Mateus capítulo 11, no versículo 3, diz assim: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Ele já não tinha mais certeza. João já não tinha mais certeza se o que Deus tinha falado ao coração dele, ministrado ao seu coração, era uma verdade ou não. Se Deus tinha mudado de ideia, ele não sabia mais o que estava acontecendo. E as circunstâncias, elas fazem isso em todo mundo, tá? Seja em João Batista, seja no Alain, seja no João, na Maria, no Pedro, em qualquer um de nós, quando nos vemos presos, quando nos vemos sem saída, as circunstâncias são desfavoráveis, nós questionamos aquilo que o Senhor já testificou, já nos prometeu, já nos falou inúmeras vezes. E aí perguntamos, Senhor, será que eu entendi errado? Será que eu entendi, foi coisa do meu coração? Será que era aquilo mesmo que o Senhor queria falar, que o Senhor faria, que o Senhor cumpriria? Será que isso foi promessa ou será que isso foi coisa da minha mente? É uma teimosia? Ou será que Deus mudou de ideia? Eu digo que Deus muda de ideia nas suas atitudes, mas não acerca das suas promessas. As promessas não são invalidadas por Deus. Deus não invalida a promessa. Não invalida a promessa. Então, aquilo que ele te falou, ele é fiel para cumprir. Mas a dúvida vem, né? A dúvida vem. A nossa fé esmorece. A fé de um grande profeta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, podemos dizer assim, a fé dele entrou em colapso. Entrou em colapso. E ele manda dos seus discípulos, depois eu convido os irmãos a ler com calma Mateus 11, você vai ver que ele manda os seus discípulos, aquele que virou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não sabia mais se era isso. Já não sabia mais se era... Será que ele é o Cordeiro de Deus mesmo? Não sei. Olha o que está acontecendo. Ele não livrou Israel do jugo de Roma. Aí, o que vai acontecer? Será que ele é o Messias? Não sei, eu tenho dúvida. O grande problema de João era que João, talvez nesse momento ele tenha esquecido o que vem a ser o Messias. Porque se vocês notarem o texto, o que Jesus faz, no versículo 5, diz assim: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregada as boas novas. Esse texto aí, né, esse versículo 5, é exatamente a descrição do Messias em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cativos, a restaurar aqueles que estão destruídos e pôr vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então, a descrição de um Messias que não era aquele Messias que libertaria Israel do jugo romano, não seria aquele rei, que viria com um exército como Davi fez e os tiraria do jugo daquele império, não. Mas o Messias que os libertaria, não só Israel, mas toda a humanidade do jugo do pecado. Então, às vezes, esse é o ponto que eu quero chegar aqui nessa mensagem, de um texto que eu já trouxe, mas nessa outra abordagem. Às vezes nós não conseguimos compreender o que é a salvação de Deus para a nossa vida. Senhor, como que o Senhor está guardando a minha vida, como que o Senhor está livrando, como que o Senhor está me abençoando, como que o Senhor é comigo? É o discurso de Gideão, quando o anjo aparece debaixo do carvalho que estava em Ofra, e Gideão estava lá malhando trigo no lagar. O anjo do Senhor fala: varão valente e valoroso, o Senhor é contigo. E aí Gideão, na hora, ele vira e fala: se o Senhor é comigo, conosco, por que isso tudo nos sobreveio? Não é verdade? Às vezes não é esse o nosso discurso. Se o Senhor é comigo, por que aconteceu isso? Por que ocorreu isso na minha vida? Por que as coisas não dão certo? Por que o mal veio sobre o meu lar, sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde? E nós não conseguimos entender a salvação de Deus. João não estava entendendo nesse momento o que era a salvação de Deus. Jesus não era um libertador de Israel acerca da tirania romana, mas era um libertador do mundo acerca da tirania do pecado e de Satanás através do pecado. Então, o verdadeiro sentido do Messias, a verdadeira salvação, porque o Messias é a salvação, às vezes na luta nós não conseguimos entender, nós não conseguimos discernir o Senhor Jesus. Lembra dos discípulos lá no mar da Galileia, o mar revolto, tempestade, o vento forte, e Jesus vem andando sobre as águas e eles pensaram que era o quê? Um fantasma. Nas tempestades da nossa vida, muitas vezes vemos o Senhor como um fantasma. Nos atemorizamos com o agir de Deus na nossa vida. Não compreendemos e nos escandalizamos. Foi isso que aconteceu, eles se escandalizaram. Jesus estava ali agindo, andando sobre as águas para socorrê-los. Mas eles não entenderam, pensaram que era um fantasma. Quantas vezes nós olhamos a luta, nós pensamos que Deus é sádico, que Deus é ruim, que Deus gosta de ver o nosso sofrimento, que Deus gosta de ver as coisas andando errado, que Deus ele demora demais para agir, que Deus não vai fazer. E a gente fala: Senhor, Senhor, Senhor. És tu? És tu, Senhor? Aquele que haveria de abrir a porta de emprego? És tu aquele que haveria de restaurar minha família? És tu aquele que haveria de mudar a minha história? És tu aquele que haveria de me curar dessa enfermidade? És tu que haveria... És tu? Ou eu devo esperar por outro? Será? Tem alguma outra salvação? Algum outro meio? Jesus, em algumas vezes, ele diz: sou eu. A mulher samaritana, ela fala para ele: ah, meu Senhor, o Messias virá e nos revelará, o Cristo virá e nos revelará todas as coisas. E aí Jesus fala: sou eu quem fala contigo. Mas nesse caso aqui ele não falou. Se Jesus mandasse os discípulos de João voltar até a sala, a prisão, a cela onde João estava, com a seguinte resposta: olha, ele mandou dizer que ele é o Cristo. Talvez naquela hora João acreditasse nas palavras. Mas os dias passariam, as semanas, e João, vendo que a situação da sua vida ali, as circunstâncias não mudavam, certamente esmoreceria de novo. Então Jesus não falou. Jesus fez. Jesus agiu. Jesus mostrou não só através de... Quer dizer, não pelas palavras, mas através dos seus feitos. E eu creio que você que está nessa tarde de sexta-feira, está em casa, alguns estão trabalhando nesse feriado prolongado. Eu creio que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu creio que o Senhor vai tirar essa dúvida através dos feitos dele.
Ele vai te mostrar que ele não mudou de ideia. E ele te mostrará que você não entendeu errado. Tem uma promessa. E ela se cumprirá na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa tarde. Pai do Senhor Jesus.